você está cansado de todo aquele papo de ser um marido e um pai melhores, de ter de dar o melhor de si, de melhorar mais, de estender a mão mais, de compreender mais, de ter mais empenho, de ser cada vez mais diligente, de dar mais de si, então você tem de ficar nesse vídeo aqui comigo para a gente conversar algumas coisas sobre esses conflitos secretos dos homens, essas dores internas, essas pressões sociais jogadas sobre a figura masculina pela sociedade e também pela igreja, pelo padrão religioso imposto somente em cima da figura masculina. Fica comigo aqui, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você impulsionar esse vídeo e ele chegar a mais outros homens, para que outros homens que ainda não perceberam, que não viram, que estão buscando um caminho de como aliviar essa pressão terrível sobre si, eles encontrem a gente e possa começar a encontrar ali um caminho de alívio e de transformação para a sua vida. Olha, eu quero falar nesse vídeo sobre o conflito interno dos homens, sobre como muitas vezes os homens são obrigados a se mostrar fortes o tempo inteiro, a compreender o outro, a estender a mão, a ser aquele que vai sempre ceder, porque essa não é a posição do homem, não foi a posição estabelecida por Deus para o homem. Dele estar sempre tendo que compreender, sempre tendo que ceder, lidar com o lado afetivo, com o lado emocional, lidar com o orientar essas questões afetivas foi dado para a mulher. É uma função, é um papel feminino que é cuidar da semente de Deus, do ser humano, imagem e semelhança de Deus. A mulher tem um papel importantíssimo no reino de Deus e a Bíblia mostra esse lugar privilegiado dado às mulheres, onde ela vai receber segurança, provisão para ela cuidar da menina dos olhos de Deus, que são seres humanos, a imagem e semelhança de Deus na face da terra. Mas aí vem toda essa pressão para cima do homem, dentro da igreja, principalmente. Aí o homem tem de compreender o homem. E a mulher tem de ser aquela que tem de ser forte para cuidar da semente de Deus. Ela tem de saber compreender, ela tem de saber cuidar, para ela saber orientar, para ela criar uma geração mais forte, mais poderosa, não cometendo os erros da geração anterior. Então, esse papel é um papel feminino, não é um papel masculino, que a igreja faz o homem se emascular e ir para dentro do polo feminino e automaticamente joga a mulher para fora do seu papel e ela fica sem papel. E aí ela começa a fazer coisa errada. Então você não pode apoiar a mulher quando ela quer que o homem compreenda mais, que o homem... Não, ela tem de compreender mais, ela tem de entender mais, ela tem de aceitar mais, porque esse papel é o papel feminino. E tem um livro que trata dos conflitos secretos dos homens, e isso eu aprendi nesse livro, que é um livro de um editor americano, e ele faz parte também da Associação Americana de Estudos Psicológicos do Homem. Quer dizer, ele estuda psicologicamente a masculinidade, o poder da masculinidade e o quanto essa pressão religiosa e essa pressão social destrói a capacidade do homem dele ser aquilo que ele nasceu para ser. Então, eu li o livro Conflitos Secretos dos Homens, que é um livro de Patrick Meyers, um escritor fabuloso. Eu já li esse livro umas 4 vezes, e é um livro que eu sempre vou voltar nele, que eu sempre vou ler de novo, porque é um livro que ajuda a gente o tempo todo, é um livro muito bom. Os homens precisam, nesse tempo, aprender a lutar, a guerrear por si, a lutar as suas lutas. E isso Patrick Meyers, no Conflito Secreto dos Homens, deixa bem claro. Eles têm de
saber que eles não precisam lutar sozinhos, que eles podem encontrar outros homens que já estão vencendo batalhas e se unir a esses homens para não acabarem derrotados. Ele não só traz os conflitos secretos dos homens, mas ele ensina os homens a como vencer essas batalhas. E eu separei aqui alguns pontos importantes do livro dele, onde ele apresenta essas batalhas interiores e apresenta essas situações de risco para a vida do homem. Ele separa ali alguns fatores de risco e eu também quero apresentar. Um deles é essa questão das lutas internas, que daí ele vai mostrar como que muitas vezes o homem tem de engolir a sua masculinidade, engolir quando ele está certo e se reduzir, se diminuir para o outro que não tem controle, não é, do seu emocional, para mulheres que não têm controle do seu emocional, e aí ele tem de se reduzir, e aí ele vai guardando, ele vai camuflando, ele vai trazendo sentimentos que vão ficar camuflados dentro dele aí, e essa fachada de força é que leva a esse percentual que a gente vê, que está sendo mostrado para todos os lados, né, mas bem escondidinho, né, nas redes sociais, os institutos de pesquisa, que os homens que tiram a sua própria vida já é 4 vezes maior do que o percentual das mulheres que entram nessa condição. Por quê? Por causa da pressão social e da pressão religiosa para o homem entender, para o homem aceitar, para o homem abaixar, para ele cada vez mais se destituir do lugar que ele foi estabelecido. A mulher, ela tem de ser forte, ela precisa ser forte, e ela não vai encontrar esse lugar de força, de ser forte, se o homem abaixa e vai aceitando toda a fraqueza da mulher. Isso não é evangelho de Cristo. Deus não criou o homem para estar nessa condição. A mulher tem de aprender a compreender, a respeitar, a tolerar, a aguentar, porque a mulher também precisa ter força para viver nesse mundo e para cumprir também o seu papel. E aí entra uma segunda questão que o Patrick aborda no livro dele, que é a questão da relacionalidade. Como que ele tem de expressar os seus sentimentos, o que ele é diante desses padrões. Aí entra também as pressões sociais que ele argumenta, e aí ele vai colocando o quanto elas são prejudiciais para os padrões internos e o quanto elas são irrealistas. O homem não tem de tolerar tudo e nem suportar tudo. A mulher tem de aprender, e aí eu trago para essa condição. A mulher tem de aprender também a compreender, a tolerar, a ter força, a superar, a aprender a resolver pequenos conflitos, que conflitos familiares são pequenos conflitos, e a mulher tem capacidade de não ir para a direção. Não quero mais. Mas está sendo tóxico. Ele falou assim. Ele não. Não, você é capaz de superar essas pequenas coisas e vencer. Então, a sociedade, aí a gente tem de colocar que as exigências que a sociedade traz e que faz a mulher cobrar do homem, ela pode cobrar de si mesma também, e se tornar mais forte, e se tornar melhor, e saber compreender mais. Também a pressão não pode ficar toda para um lado só para cima do homem, porque aí vem pressão para ele ser um homem melhor, para ele compreender mais, pressão para ele ter mais sucesso, pressão para ele ter mais autossuficiência, e é aonde o Patrick mostra todas essas pressões, e aí ele fala que o caminho da cura é o conhecimento dos seus próprios limites, de saber quem você é, para que você possa não aceitar essas imposições religiosas e nem essas imposições sociais, mas não aceitar as imposições religiosas sabendo quem você é e o que você tem de cobrar da mulher. Porque é papel do homem ser cabeça e sacerdote para a mulher. Então, ele que vai determinar, ele vai falar, não, você tem que ser mais forte.
Que isso, mas você é manteiga? Você já está se derretendo toda aí? Não, levanta, se fortalece. Você não é empoderada, você não é forte? Então, seja forte. Esse é o papel do homem, levar a mulher diante de Deus, limpa, pura, não deixar a mulher se contaminar, se corromper e continuar no erro, se autodestruindo. Então, tem essa importância, sim, de entender a conexão espiritual dele com Deus, que é força, poder, sabe? Não é aceitar a pressão social para ser o que você não é, para desenvolver o que você não quer desenvolver, mas saber que em Deus a cura, a força e que você pode ser melhor e que você vai ser isso, não sendo pior, não abaixando, não cedendo, não falando, não é? Você tem de falar, não gosto, não quero, não aceito, e realmente ir nessa. Se a mulher não quer entender, se ela está dando vez a outras vozes que não a voz de Deus, então, infelizmente, ela tem livre-arbítrio, então ela vai fazer a escolha da sua vida, mas você não precisa abrir mão da sua vida e também nem tampouco ter de se mostrar o mais forte, o que aguenta tudo, que suporta. Não, você não vai aguentar. E aí você vai cair numa situação muito difícil. Olha, Patrick Menz não leva o homem para a condição de estar justificando seus erros, nem também de aceitar e viver debaixo do erro, nem se acomodar, não. Ele leva o homem a evitar o mal e a crescer. Essa é a tônica do livro dele, é como você se curar, como você sair debaixo dessas pressões para você poder florescer. Então, o livro Conflito Secreto dos Homens é um livro poderoso e eu recomendo que você leia. Deixa aí seu comentário. Não sai daqui também sem conhecer o material forte e poderoso que a gente tem criado. São livros, olha aí, ó, livros poderosos que podem abençoar a sua vida e também um material de audiovisual que está no Seja Membro. Olha, eu creio, pelo poder do nome de Jesus, que através daquele material você vai conhecer o lugar do homem, o papel do homem e a ordem de Deus para o homem. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida.